Boa noite aí, pessoal. Vou deixar essa web gravada aí, né? Então, hoje a gente vai dar ênfase aí na situação de aprendizagem 2, contexto 1, atividade 1, ok? Então, conceitos, né? Que você vai precisar para poder fazer essa SAP, correto? Bom, ela é continuidade, obviamente, da SAP 1, né? SAP 1 a gente vê a parte de rolamento, então a gente tem que ver algumas partes que são os acessórios do rolamento, né? Que são alguns espaçadores, retentores, enfim, alguns são aqueles elementos acessórios ao rolamento, é um conjunto mancal, rolamento, eixo, né? Olha lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então vamos ler o contexto aqui e ver o que se pede, né? Então, lá, como a equipe da CETAMI já havia desmontado o conjunto de mancal do eixo de saída do redutor, a investigação iniciou-se no conjunto de mancais de entrada do mesmo. O senhor Brito sugere então que Yuri compare o equipamento desmontado com a perspectiva explodida do redutor, que consta no manual do fabricante. Após a análise do documento, Yuri colocou as peças na bancada para verificação dos componentes e identificou a ausência de um deles. Então, aqui, né, pessoal, a gente vai falar sobre então o anel espaçador de rolamentos, correto? Então, vamos lá. Então, os rolamentos, né, pessoal, os radiais de esferas, né, esses que não tem essa proteçãozinha, tem que ser protegido, então, contra os esforços axiais, ou seja, sentido do eixo, que vai, então, prejudicar, né? Então, ou seja, ele tem que ter não pode ter esse movimento aqui no eixo, né, no sentido do eixo, né, meio que ele só tem que fazer o giro em torno do eixo, mas não pode transladar, né? Ele pode rotacionar, mas não pode transladar. Então, isso vai prejudicar o funcionamento e reduzir a vida útil, né? Então, a gente utiliza, então, alguns métodos durante o projeto que vai fixar o rolamento. Então, por mais que a gente faça esse espaço aqui certinho para o rolamento, sempre vai ter aquela folgazinha. Então, em alguns casos, vai ser necessário utilizar um elemento ali para poder limitar, então, essa movimentação do meu rolamento. Então, a gente projeta, né, um equipamento para eliminar essas forças axiais e para evitar também esse deslizamento, né, que é o chamado anel espaçador, né? Bom, então, e um dos elementos de apoio, né, de rolamento radial de esferas é o anel espaçador ou bucha espaçadora, né? Então, sua geometria ela vai apresentar, então, um tubo metálico que se apoia, então, no anel interno do rolamento, né? Ela vai apoiar, então, no anel interno do rolamento sem ultrapassar o diâmetro máximo do anel interno, né? Ou seja, vai garantir dessa forma que não vai ter nenhum contato com as esferas do rolamento, né? Que se tiver contato, né, obviamente, vai travar meu rolamento. Então, ele tem que ter esse limite, né? Então, por exemplo, a gente tem esse anel aqui, ó, espaçador de apoio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o diâmetro mínimo, o máximo, né? E juntamente aqui o meu anel, né? Então, por exemplo, aí, ó, eu tenho o diâmetro 3, diâmetro 5,2, um raio aqui de 1,2, vai depender, obviamente, das características do meu rolamento, certo? Então, ele tem que ser de tal forma que não, obviamente, não entre no meu anel interno, né? Porque isso aqui pode, por alguma forma, né, devido à vibração, alguma outra causa, vir aqui e travar vir aqui na minha esfera e travar. Então isso não pode. Então por isso que ele tem que ser um pouco maior, né? Não pode ultrapassar, sem ultrapassar então o diâmetro máximo do anel interno. Então não pode passar o diâmetro máximo. Então o diâmetro interno de uma bucha espaçadora, né? Então ele vai ser projetado para um ajuste deslizante com acabamento superficial polido, né, minimizando então o atrito com as partes em contato e também reduzindo a dilatação térmica e desgastes. Então, no exemplo apresentado, é recomendado então a tolerância JS5 para o ajuste e montagem de rolamentos radiais e eixos de diâmetro de 10 milímetros ou inferior, como mostra o quadro, né? Então, por exemplo, rolamentos radiais com furo cilíndrico, né, ajuste para eixo de aço sólido, ou se não para rolamentos radiais, exceto rolamentos de alta precisão. Então, tem as condições cargas normais, exemplo, aplicações de rolamento. Tem o meu diâmetro do eixo aqui é rolamento de esferas, ou rolamento de rolo cilíndrico, né? Para maior ou menor que 10 milímetros, vou utilizar então um espaçador J de classe JS5. Então, cada fabricante de rolamento, ele vai então ajudar aí nessa questão do melhor espaçador para utilizar aí num rolamento, ok, pessoal? Isso você sempre vê aí nos catálogos, não na SKF, na NSK, né? E nas outras aí, na Tinkin, entre outras.
Ok, pessoal? Então, a atividade, o que que é? Como a gente já tem agora o conhecimento de um anel espaçador de rolamentos, então vai ajudar o técnico a comparar as peças e encontrar o possível erro, certo? Então, a gente vai observar aí atentamente as ilustrações e, em seguida, elaborar a resposta no Word. Ok, pessoal? Então, tem aí, ó, qual que é o erro que vai ter aí? A gente falou de espaçador, então vamos descobrir qual peça que vai estar faltando aqui para poder montar da forma correta esse conjunto. Ok, pessoal? Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, certo? E também, para se aprofundar, né, pessoal, vocês estão vendo que aqui é bem superficial, que eu falo para vocês, então, vim aqui na apostila do curso. A gente vem aqui, vamos ver aqui no livro didático, pegar aqui, ó, o 1, 2, o 3 e o 4, para a gente ver aqui cada uma das. Então, aqui, pessoal, vocês vão ler parte de elementos de máquinas, principalmente parte que mancais é seleção de rolamentos, código de rolamentos, né? E a parte então de conjuntos mecânicos, ok? Então, para essa SAP, então, pessoal, capítulo 3 e 4 aqui, certo? Então, se tiverem alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, certo? Estou aqui para ajudar vocês aí no que for necessário, for preciso. Então, é isso aí, turma. Vou desejar, então, a todos uma boa noite. Fiquem, então, todos com Deus. Bom feriado aí, bom descanso a todos e até a próxima.